Bom, bem-vindos. A gente está aqui inaugurando a Arena Feminina hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Ano passado a gente era só um espacinho, esse ano nós somos uma arena. Estou muito orgulhosa de fazer parte disso, ainda mais para falar sobre um tema tão bacana, que é inovação e empreendedorismo feminino. E com duas feras aqui no assunto, que já foram apresentadas. Além de empreendedoras, elas são minhas amigas. Então, a gente vai ter um bate-papo muito bacana com a contribuição delas. Obrigada, Renata. Obrigada, Cláudia, por estarem com a gente hoje. Bom, vamos começar falando um pouquinho de como vocês veem o ecossistema de startups e inovação para as mulheres. Quais são os principais desafios e oportunidades, Renata, que as mulheres encontram aí nessa área? Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiro bom dia para todos vocês, em especial para você, Bets. Obrigada pelo convite de estar aqui ao lado seu, da Cláudia, com vocês que estão assistindo a gente. Então, estou aqui no ao vivo, conto nessa gravação. E, bom, desafios e oportunidades, eu acho que a gente nunca viveu um momento em que falar do poder feminino fosse tão positivo. E vide o poder do networking, né? Eu mesma já recorri a você no momento, Claudinha sabe, dos bastidores, behind the scenes, para acessar uma mulher incrível do nosso ecossistema, né? Que é a Vânia Neves, Singularity, e uma grande profissional do mercado e que uma mulher preta. E como é importante trazer esse lugar de fala, né? A gente hoje, eu acho que vive o desafio que é conter uma mangueira que estava pressionada durante muito tempo. Eu acho que hoje, em nome do feminino também, muitas atrocidades são feitas como foram recebidas. E a gente ainda não achou o tom. No entanto, acho que o momento é muito oportuno para a gente realmente se empoderar do quão precioso é o feminino, que está acostumado a olhar com um olhar macro, né? Vide aí o que nos tornou sobreviventes dos tigres no tempo das cavernas, e a gente ter esse olhar em que a força não é mais motivo de sobrevivência, mas sim a inteligência, essa energia sutil. Então, hoje a gente tem esse momento, eu acho, de muito mais oportunidades do que desafios, né? Então, acho que é a gente se capacitar, ter mais mulheres no conselho, sim, mas não só porque são mulheres, mas porque elas estão capacitadas. Então, mulheres na tecnologia é um timing importante, porque a mulher muitas vezes é convidada. Você vê muita startup, a gente busca lá startups para investimento, mas muitas delas estão ligadas à saúde e bem-estar. E cadê as mulheres na TI? Né? Cadê as mulheres realmente falando de deep techs? Mas é raridade. Eu acho que se a gente puder inspirar cada vez mais mulheres a serem devs, a estarem nesse olhar da mesa de quem constrói o sistema e dar soluções para isso, como engenheiras, matemáticas, a gente vai ter realmente mulheres ocupando espaços de decisões importantes, né? E, Cláudia, você acha que, pegando um gancho no que a Renata está falando, as mulheres estão aproveitando essa onda? Porque, apesar de ter aí uma demanda super reprimida, como você falou, Renata, é difícil realmente encontrar mulheres interessadas em estar inovando, em estar dentro da tecnologia. Somos poucas ainda, né? Como você acha que as mulheres estão se posicionando em relação a isso, Cláudia? Bom, eu vou trazer aqui um olhar diferente da Renata. Eu gosto muito de trazer a ideia de que a gente sempre teve nesse lugar. Esse lugar sempre foi nosso. A gente olhando para trás, né, no passado, as profissões que eram destaque, vamos dizer assim, era advogado, engenheiro, padre, essas coisas, né? Isso eu trouxe até ano passado aqui nessa fala, né? E aí a questão do empreendedorismo, ele vinha muito ligado a um complemento de renda. Agora, ultimamente, é que resolveram entender que o empreendedorismo
é, sim, uma atividade tão nobre quanto qualquer das outras, né? E como era um complemento de renda, o que acontecia é que quem atuava mais eram as mulheres. Seja startup, seja empreendedorismo em si, eu conto, minha avó era empreendedora, né? Ela criou um salão de modismo na época dela, né? E se você olhar na história, as mulheres eram empreendedoras, sempre foram empreendedoras como uma segunda renda. Só que nós nunca ganhamos o protagonismo porque não era nobre ser empreendedor. Agora que é nobre, cadê a continuidade do protagonismo que a gente tem direito? Sobre a questão da inovação, me dá mais nervoso ainda, porque hoje em dia a gente tem tecnologia por causa da Ada Lovelace, que foi quem criou a programação. Então, como que mulher não é da área? A mulher é dessa área. Eu também estava escutando um depoimento nesses rios da vida que a gente vê, né? Um médico falando, a mulher tem que dormir mais horas do que o homem. Não sei se isso é verdade, ele lá defendendo a tese dele. Porque a mulher é multitarefa, porque a mulher precisa descansar mais o cérebro dela do que o homem, porque o cérebro da mulher é mais gasto do que o do homem. Não vou entrar nesse mérito, é claro que quando a gente generaliza as coisas, tem homem parecido com mulher parecido com homem, que seja, mas generalizando as características de gênero, ele estava defendendo a ideia que a gente tinha que dormir mais porque a gente é mais, vamos botar assim, ativo, mais... E eu trago uma outra coisa, né? A mulher, a gente brinca, é curiosa, né? Mulher curiosa, né? Gente, graças a Deus a gente é curiosa. Né? A curiosidade é que nos faz ter busca de conhecimento, buscar as coisas. Então, voltando à sua pergunta, Betsy, eu acho que o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo hoje, que é voltar a dar o protagonismo na verdade, dar o protagonismo que a gente sempre teve, desde a época das cavernas, se a gente for parar para pensar. A inovação, eu acho que é uma coisa que é intrínseca da gente, porque no nosso dia a dia, nas nossas tarefas domésticas, de trabalho ou de relacionamento, a gente está sempre criando, está sempre inovando. E aí, com essa pergunta, eu estava até pensando, gente, os critérios, os parâmetros estão invertidos, né? Não é como que a mulher lida com a tecnologia e com a agilidade. É como a tecnologia e a agilidade consegue alcançar a gente. Então, o que está vindo é para nos apoiar, para a gente ser maior. A gente só não é maior porque a gente não tinha ferramentas suficientes para nos dar apoio a todo o nosso poder, a nossa velocidade que a mulher tem. Generalizando, tá, gente? Porque é claro que tem mulheres que são de um jeito, homens que são de outro, mas a minha visão é mais dessa. E aí, voltando, que eu não agradeci estar presente, porque eu comecei a ficar aqui meio inquieta sobre o tema, né? Mas obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também com a Renata e de vocês estarem escutando aqui a gente. Nossa, vocês inspiram a gente demais. Eu acho essa visão de que a mulher, ela é muito grande para essas coisas, ela é muito poderosa. E de fato, assim, acho que muitas das características da mulher, essa coisa de empreender dentro da família até, isso são características de um verdadeiro empreendedor de verdade, né? E vocês acreditam que toda esse potencial, esse poder nos ajuda a serem melhores empreendedoras, a mudar a sociedade? Renata empreende até no voluntariado, né, Renata? Eu acho que é muita criatividade dentro de uma pessoa, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Obrigada pela pergunta, Betsy. Eu acho assim, acho válido a gente trazer algumas questões, como você trouxe, de sociedade, né? Pegar um gancho do que a Claudinha falou e que você trouxe. A nobreza e o empreendedorismo, né? Então, burguesia em tempos dos reis, traz uma definição interessante da palavra snob. Snob tem a ver com ex-nobel, aquele que não é nobre, porque o ensino antes era ligado
assim, a igreja, né, é a igreja que educava a família real, eles destinavam os seus filhos ali, então você tinha um título, eu sou o conde, eu sou o XPTO. E aí quando a igreja precisava se monetizar, depois de alguns movimentos, começou a aceitar o filho dos, então, não nobres, que é aqueles que geravam recursos nas suas cruzadas, nas suas viagens, nas trocas de mercadoria. Então veio aquele ex-nobre, aquele que não tem nobreza. E veja a palavra justamente que a Cláudia usou sobre ser nobre. Então hoje a gente vive um momento de sociedade em que muitos conceitos estão sendo desafiados que nos mantiveram até aqui. Como a mulher ela tem que casar, porque não basta você ser bem-sucedida, sempre tem aquela pergunta, mas e aí, você casou? Se você não casou, mas você não vai ter filhos? Então isso também é um peso que a mulher carrega socialmente, apesar de hoje ter na tecnologia. E aí, seguindo nessa linha, que eu acho que a história só fundamenta, tá, gente? Eu tenho meus momentos de emoção, que é muito conectado com a energia feminina, mas eu acho que é um dado, né? A gente tem um dado social que a mulher, coube muito mais a mulher a fazer o prompt, a criar o projeto dentro de casa, né? A criar as leis que iam reger a base fundamental daquele projeto, porque todo um ser, quando nasce, ele é uma página em branco. E quem preenche a maior parte dessa, digamos aí, né, do sistema, a base do sistema, quem faz é a mulher. Então, acho que ela já está habituada por uma condicionante de realizar o prompt. Uma mãe sabe fazer a pergunta correta para o filho. Ela tem a inteligência fina de conectar os pontos. O que o pai não, por a condição masculina, ela é muito mais direta e objetiva e rápida. Mas você vê que a IA, ela é muito feminina, né? Assim, a gente até fala a IA, né? A inteligência é a inteligência. E brincadeiras à parte, né? Você tem Alexia, faça isso. Porque se fosse o Alex, demoraria algumas semanas. Mas assim, piadas à parte, tá, gente? Eu super admiro os homens, adoro os homens da minha vida, tá tudo bem. Mas tem essa piada. Mas de verdade, coincidência ou não, né? As assistentes virtuais são sempre as assistentes. As assistentes. É interessante. É um dado interessante do que a gente tem de subjetividade da entrega feminina. Né? Então, assim, e aí falando da entrega feminina, a parte minha de empreendedorismo social tem muito a ver e inspirado na minha mãe, né? Minha mãe era médica de hospital público e eu cresci com ela vendo as pessoas nascendo e em projetos sociais, porque o projeto social, o médico muitas vezes vai lá, a saúde é só a ponta do iceberg, tem uma série de questões, porque você tem um aprisionamento da mulher em relacionamentos tóxicos, por exemplo, porque não tinham a segunda renda, porque ela não tinha como sair daquilo, e muitas vezes ela sair também daquele casamento significava ela perder um prestígio social. Assim, sou infeliz, mas tenho marido, eu tenho um status social, eu sou mãe. A pessoa pode não criar bem um filho, porque acontece às vezes, ela está replicando aquilo que ela recebeu, mas você tem esse título da maternidade também na nossa sociedade, ele ainda é muito valorizado. Ser mãe é um aprendizado também, né? É uma oportunidade Betsy, eu diria isso, porque nem todas as mulheres têm condições, devido às suas marcas afetivas, de realmente passar adiante, mas de uma maneira geral, sem dúvida, é um grande aprendizado. E a minha mãe me inspirou no dia que ela morreu da santa, que ela era devota. Achei uma coincidência curiosa. E eu falei, poxa, o que minha mãe me ensinou? Falei, servir. A gente veio aqui para servir, minha filha. Se a gente não serve para servir, a gente não serve para viver. Esse era o lema dela. E aí eu falei, para honrar a passagem dessa pessoa que passou aqui, que eu tenho a sorte de ter como mãe, cara, comecei a fazer uma ação entre amigos e parentes, e uma amiga nossa, a Super Gabi, falou, bora fazer uma travessia com os amigos que a gente nada e a gente aumenta a arrecadação, e assim começou um movimento entre mulheres, né? E a Betsy também, se não fosse ela, a gente não faria metade das coisas, porque além dela ser essa toda potência, a mulher é isso, a mulher tem a capacidade de ser generosa, de dar o palco para outra, de uma maneira, de uma sororidade, e assim a gente começou um movimento entre amigas que se expandiu para todo o Posto 6,
para o Rio de Janeiro, nós já tivemos como embaixador o primeiro capixaba a fazer o Canal da Mancha, o brasileiro campeão mundial de natação de águas abertas, o Orlando Carmo, e o mais importante de tudo isso, gente, a gente deu a tranquilidade para uma família que uma criança se mantenha em alta hospitalar com nutrição necessária. Então foram 3,5 toneladas de suplementos doados e um impacto profundo das pessoas que fazem parte ali do processo, como é todo movimento de empreender, né? A gente vem com uma ideia e aí, como a Claudinha me disse, a gente tem a ideia aqui, mas ela não resiste ao primeiro cliente, né? A primeira interface que a gente realiza com a sociedade. Aí falou assim, não, primeiro nasceu só para ressignificação de luto e a gente resolver um problema pontual. Só que vem histórias tão incríveis, fala assim, nossa, isso aqui salvou minha vida. Poxa, eu não conhecia esse projeto. Então, a gente quando faz o primeiro movimento, que a gente fala de inovação, eu acho que tem um significado maior, que é o último estado de excelência. A gente quer fazer também alguma coisa, que é mudar uma realidade posta, que nos traz uma oportunidade que o feminino nos ajuda, né? A mulher tem aquele papo de cozinha. Ela tá cozinhando, ela não está só cozinhando, ela está ali trocando informações, está movendo um projeto, está pintando a unha, ligando para amiga, e aí, bora fazer a travessia esse ano desse jeito, do jeito que dá. E assim começam empresas, né? E assim começa a segunda renda, assim começou a Cheesecake Factory, que é um case interessante de uma, então, mulher de um executivo que fazia tortas em casa para os jantares, e hoje é uma das maiores redes dos Estados Unidos para você encontrar comidas gostosas. E começou com uma mulher que até então, né, estava ali só para receber os colegas e dar suporte na beleza das reuniões. Então, são muitas referências, né, aqui de trazer tudo isso. Você fazer uma pesquisa rápida sobre mulheres na tecnologia no Google, de cara te aparece assim, sei lá, 20, 30 mulheres, e que o que elas inovaram, o que elas inventaram, tem um reflexo da nossa sociedade atual, assim, só falando dessa expressão, bizarro, né? É aquela história, né? Vou ser um pouco prepotente aqui. Nós somos os deuses as mulheres são os deuses da tecnologia. Hoje ela está inspiradíssima, né? Eu falei que eu estava... Por quê? Porque você começa a ver, né? E eu estava... A Ada é um exemplo, assim, que você começa a pensar como é que a gente estaria hoje, né? Várias pesquisadoras, várias curas que a gente tem hoje, várias ferramentas que a gente tem hoje para a própria saúde. Marie Curie, né? Veio de pesquisa que mulheres faziam. Tudo bem, naquela época não eram tão reconhecidas, né? Mas se você for olhar, né, é isso que a gente acaba vendo. Uma outra coisa que a Renata falou interessante, a mulher já é empreendedora mesmo, porque agora já melhorou muito, né? Mas no passado o homem trazia o dinheiro. Quem é que fazia a gestão financeira da casa? Quem é que fazia a gestão dos empregados, dos colaboradores? Quem é que mantinha se o ambiente estava propício para viver? Um ambiente estável também, né? Né? Um ambiente estável emocionalmente também, né? Então, tem muito essa história, fulana de tal é do lar, não trabalha, né? Que é uma coisa que a gente também está querendo mudar, porque a gente trabalha pra caramba, na verdade a gente acaba fazendo 2 jornadas, né? Mas a gestão de uma casa, que hoje a gente já consegue dividir com o homem, no passado era só nossa, gente. E dá um trabalhão do cão, tanto que os homens não queriam estar se envolvendo. São envolvidos porque são obrigados, né? Esse poder de conexão da mulher, que eu acho que é o que a Renata falou muito. Como é que começam os negócios, né? Como é que começa um empreendimento, às vezes com uma conversa, uma troca. Para mim, inovação é muito conexão. E eu acredito que nós temos esse talento de unir, de agregar, de incluir. Vocês acham que, você, Cláudia, que isso é uma característica importante para a inovação, para o empreender? Ou isso pode até, por outro lado, prejudicar o negócio?
Como é que você vê isso? Como a gente diz, né, na verdade, tanto na inovação quanto no empreendedorismo, a gente tem que buscar o máximo possível de diversidade para aquilo ali realmente nascer de uma forma que tenha uma boa abrangência, vamos botar assim, né? E é essencial, então não adianta. Quando você tem uma ideia, você desenvolve a ideia só para você, se você chegar no mercado, as pessoas vão chegar, puxa, mas você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Começa a vir um monte de outras ideias, de adaptações. Se você tivesse feito antes, o seu produto para chegar no mercado, gente, estaria muito melhor. Então, a diversidade, a coparticipação, a colaboração, isso tudo faz parte de um ambiente que se está cada dia mais fortalecendo, porque antigamente... ontem eu estava também fazendo uma outra palestra aí numa empresa e a gente estava brincando, né, sobre a questão de você... eu tenho uma ideia, eu não vou contar para ninguém porque senão vão roubar, né? Que isso é muito... O medo da concorrência, que é muito pode ser paralisante, né? Não é? Que é muito engraçado, né? Gente, ideia, de um modo geral, né? Ninguém tem uma ideia assim espetacular mais hoje em dia, porque como a gente está nessa fase de que vamos inovar, vamos pensar, todo mundo pensa em um monte de coisa nova. Se você for espremer, a inovação está ficando meio prejudicada aí nessa história, porque você tem que pensar mais para inovar, porque tem muita inovação no mercado. Mas o que acontece realmente é como executar aquela ideia, como botar aquela ideia no mercado, como fazer que aquela ideia funcione. Isso é que é difícil. É claro que tem pessoas que são os idealizadores, tem pessoas que são os executores, tem gente que são as duas coisas, mas o que você pensa da sua ideia, do que você pensa da inovação... Estou até lembrando uma coisa, é bem besta, mas é engraçado. Eu era muito danada quando pequena, e aí eu aprontava muito em casa, e eu resolvi fazer um sistema que do varal da área de serviço passava por dentro do banheiro da minha mãe, pelo chuveiro e até a pia, e quando a empregada subisse o varal, a pia abria. E eu passei, isso, gente, é uma invenção maravilhosa, né? E eu passei assim, umas 2 horas da tarde, esperando a empregada subir o raio do varal. Ela não subiu e eu resolvi, vou brincar, ela não vai subir, deixa pra lá. Gente, você não imagina a minha mãe possuída atrás de mim, que não tinha ninguém na parte de dentro da casa. Quando a empregada subiu o varal, inundou a casa toda, literalmente. Com as inovações. Uma invenção assim maravilhosa, né? Então, aí eu consegui ter a ideia, eu consegui executar. Então, essa é a questão que eu trago para vocês, que a inovação, e ali ninguém me ajudou, mas eu tenho certeza, porque eu tenho 2 irmãos, o mais novo e o mais velho. Se eles estivessem ali comigo, talvez eles tivessem me dado uma ideia que a gente conseguiria inundar o prédio inteiro. Olha que maravilha, né? De água. Mas ali eu acabei trabalhando sozinha, mas tenho certeza que se eu tivesse mais gente, a ideia teria sido executada melhor. Me lembrei disso aqui agora. Você acha que o fato da gente sempre pedir ajuda é algo importante também, então? Então, essa pergunta para mim não se aplica muito não, porque eu sou meio... independente. Não, então, Cláudia tem dificuldade de pedir ajuda. Você oferecendo, eu aceito. Mas eu pedir ajuda é muito difícil. Mas isso, sou Cláudia, eu tenho 2 filhas, elas brigam, tenho 2 filhas e um filho, né? As meninas mais que brigam comigo, né? Que eu tenho que pedir ajuda, isso eu tenho dificuldade. Mas é Cláudia, não façam isso. Eu falo em ajuda muito pensando em conexões. Eu sei que as mulheres são muito de ir lá e fazer e não esperar, né? Pelo menos eu estou falando com 2 aqui que eu tenho certeza que são assim. Mas nessa coisa de agregar, de trazer, de dividir uma ideia, né? E que são coisas importantes para o empreender. Eu acho que
nesse sentido. Porque você usou uma palavra ajuda. Sim. Na verdade, pedir ajuda eu tô aqui com um problema sério, não sei como resolver. Betsy, me ajuda. Eu vejo mais desse jeito e mitidinho aqui eu sempre acho que eu vou arrumar um jeito. Você acha que isso te motiva a seguir empreendendo? Sim. O desafio? Você acha que o desafio eu sou teimosa, motor? sou cascuda, sou guerreira, sou raivosa, só assim. Mas no tema que você falou, não, aí é um outro olhar, né? Já trabalhei com a Renata, né? Cara, eu acho que o que acontece com a mulher não é que ela pede ajuda, pelo menos eu com a Renata não é que a gente pede ajuda, é que a gente olha e vambora, entendeu? Eu acho que o olhar é mais esse. Você, com as suas relações, é claro que tem níveis de relações, tem gente que você é mais próxima, tem gente que você é mais longe, mas eu acho que até a mulher, porque a gente tem aquele olhar que às vezes a gente se entende só no olhar, que homem às vezes fica, tá me olhando por quê, né? É coincidência, né? Mas eu acho que a mulher olha o olho no olho e diz assim, pô, ela tá precisando de ajuda? Vem cá, vamos embora. Eu acho que é mais nisso que a mulher tem essa sensibilidade para estar trazendo um apoio e não necessariamente a mulher está pedindo, vem aqui me ajudar. Eu acho mais difícil vir aqui me ajudar, pelo menos para mim, mas de eu bater o olho, eu e Renata aqui, vamos embora, Renata, vamos dar o braço aqui, vamos à frente. Isso, cara, com certeza, não tem menor... Assim, eu, inclusive para a Cláudia, não tenho o menor problema em pedir ajuda, em delegar. Eu falo, cara, tá difícil, tá muito difícil. Aí, entendeu? Assim, fala, deixa eu respirar aqui um pouco, Cláudia, me ajuda no auge da sua sabedoria, o que eu faço agora? Ou então, assim, para a questão de empreender, né? Eu tive algumas missões que pareciam impossíveis, né, Cláudia? Mas nada é impossível, gente, se você tem o poder do networking e se você acredita no que você está fazendo. Se você acredita que você é a pessoa certa e a sua missão é tirar aquela dor do mundo, trazer... Por que eu sou a pessoa certa para aquela solução? Você se torna imparável. Coisas acontecem impossíveis. Eu estou dizendo para vocês que o impossível não existe. É algo que a gente trava na nossa cabeça... Porque a sua distância para qualquer pessoa que você precisa falar no mundo, ela não existe. Porque se você for motivado pelo seu ego, falar assim, eu preciso falar porque eu vou falar, isso não cola. Agora, se você está movido por um bem maior, por uma coisa muito maior, você acessa o que você quiser no momento que você quiser. É algo muito profundo e poderoso de verdade. Renata, eu aprendi isso com você, tá? Vou te falar. Conspiração cósmica. Uma lição que eu aprendi depois de muitos anos de vida. Que essas distâncias, elas realmente são muito mais curtas do que a gente pensa. Não sei, eu acho que foi você que me falou isso, mas... se eu não conheço, eu conheço alguém que conhece. Exatamente. Então, isso faz a gente realmente mover montanhas. Eu vi isso acontecer. Eu vejo isso acontecer. E muitas vezes a gente precisa, assim, de alguém falando isso, porque parece uma coisa tão, né, impossível. É porque a gente é acostumado a falar assim, senta, mas perna fechada, mas não faz isso, mas não é assim. Não, você não pode. Não, mas quem é você para falar com fulano? E essas travas, então essa coragem, esse jeito metido, essa mescla toda... de peito aberto e falar, cara, não tenho nada a perder. O não, eu já tenho. Eu tô falando pra vocês real, tá, gente? Porque eu acessei pessoas no momento que eu acessei, que se eu contasse pra pessoa do lado, ela falasse assim, você tá surtada, né, querida? E nesse tempo que você tem... Né? E as pessoas respondem. Verdadeira. Quando a causa é verdadeira, se você tá imbuído de uma missão verdadeira, legítima, você acessa e vai pra onde é necessário ir. E tá tudo bem. Porque existe, gente, um exército oculto de pessoas que já viveram e estiveram no seu lugar e elas alcançaram o sucesso. E elas têm uma alegria imensa de dar a mão para você se você estiver nessa mesma frequência energética.
Não quero ficar num papo só de frequência energética, porque isso foi muito desgastado, né, na internet, infelizmente. Mas isso é real, a gente, pela tecnologia, esse nível energético ele pode ser aferido e medido mesmo. A gente está falando aqui num corpo denso daquilo dos 4 sentidos mais óbvios. Mas não é à toa que, inclusive, tem feito experimentos, e vocês já devem ter percebido, não só aquilo que você fala, mas às vezes o que você pensa aparece no seu celular. Isso não é uma coincidência. As ondas nossas mentais, elas também podem ser aferidas por dispositivos. E elas alcançam outras pessoas. Então, assim, tão simples, sabe? Isso não tem a ver com fé e nem espiritualidade. Isso tem a ver só com energia mesmo, pura e simples. Eu não estou perguntando no que você acredita. Isso. E aí, meninas? Acho que a gente está chegando aqui ao final do nosso papo, que está maravilhoso. O Cláudio eu deixo aqui um recado, que é o seguinte: ano que vem nós precisamos de uma arena. Também acho. Para a gente poder realmente explorar todo o assunto. Olhar em todas as direções. Olhar em todas as direções. Realmente, essa questão de empreendedorismo e inovação, ela tem vários caminhos que se pode explorar. Tem várias oportunidades, apesar de eu falar, olha, energia envolvida. Tem muita energia envolvida, tem muita mulherada envolvida também, né? E eu acho que sempre é bom a gente trazer esses temas, principalmente para inspirar os mais novos, né? Para os mais novos entenderem que as coisas são possíveis, que às vezes o mundo é muito banalizado, muito cheio de coisa, sempre tem um caminhozinho que a gente consegue percorrer. E como eu gosto de dar sempre o recado final, né? Gente, curiosidade, consciência de que você é capaz, isso te leva em qualquer lugar, te leva até você acessar o presidente dos Estados Unidos, quero que não foi há tanto que a Renata foi, ainda mais, era quase isso. Se ela quiser, ela vai. Se ela quiser, ela vai, né? E tudo realmente é uma questão da sua determinação, que eu acredito. Como empreendedora, eu já fui executiva, sempre fui empreendedora. É claro que tem dia que a gente desanima, uma energia às vezes a gente não consegue mantê-la no nível, no mesmo nível o tempo todo, mas é isso, dá uma respiradinha e vem com força que vai dar tudo certo. E muito obrigado mais uma vez o Senac trazer esse painel aqui, que é o 2º ano, né? 2º ano. E que ano que vem a gente vai estar na arena. Tenham certeza, porque nossa energia aqui vai ser para isso. Muito legal. Eu queria deixar aqui um convite para vocês, né? Eu acho que o entretenimento ajuda muito a gente a se inspirar. Então, tem algumas mulheres que eu admiro muito, mas eu acho que é válido falar aqui, de repente o pessoal assistir, por exemplo, o filme da Joy, que é um filme simples, mas conta uma história real, como é que você pode ficar rico com um material doméstico. E uma outra simplicidade, assim, uma sacada que eu tive recentemente, eu estava só trabalhando realmente, dormindo 2, 3 horas por noite, foi um ritmo muito louco, e eu via The Chosen, a série. Tem, assim, 2 séries para quem quer empreender, tá? Tem o Silicon Valley, que passa tanto no Max quanto na Prime Video, que é legal, quem quiser empreender com tecnologia, ali é uma sátira, mas é muito do que vocês vão encontrar no mundo do empreendedorismo. E uma outra que a gente, nesse papo de energia, me deu o alerta, assim, falar, vou compartilhar e ok, 0 julgamentos, tá? Mas quem aqui já ouviu falar em Jesus? Levanta a mão, por favor. Então, o que Jesus, a princípio, teria a ver com tecnologia? Nada. Embora tenha até IA hoje para as igrejas, né? Mas, para mim, cara, Jesus é o exemplo mais simples do que é ser um startupeiro raiz. Por quê? O cara veio de Jesus de Nazaré. Nazaré não era um lugar hypado na época de Jesus. Era um lugar que não tinha prestígio. Ele não era da Ivy League, tá? Não era formado em Harvard, em MIT, para falar de tecnologia. Mas ele tinha a verdade dele. E um propósito profundo, apesar dele
desde pequeno, ir dialogar nas sinagogas, que eram centros de conhecimento, porque assim, gente, se você está falando muito legal que a gente está falando aqui de mulheres na tecnologia, tá? Ah, eu sou mulher, eu sou CEO, tá, querida? E você está querendo, qual é o tamanho da dor? Qual é o teu tan, teu som, teu san? Qual que é? O que você está fazendo? Teu time é complementar? Você fez todos os requisitos importantes para você adquirir recursos, investimento? Você já validou isso? Tem MVP validado? E Jesus, gente, foi assim, tá? Ele não tinha recursos, ele trouxe para o time dele, por coincidência, 12 arquétipos, que eram os 12 discípulos. E não tinha, você tinha Maria, mãe de Jesus, que ela fez o prompt dele de uma maneira genial. Pegou um moleque que do nada, moleque com 13 anos, ia conversar com o rabino, de Nazaré, sumiu na Páscoa lá, sumiu 3 dias, aí descobriu que o moleque estava dialogando com os outros. Era uma mãe que soube lidar com o processo. Então, assim, eu acho que é uma inspiração, a princípio simples, mas é uma história que, independente do que você acredita, é uma inspiração que você pode deixar uma marca na humanidade por séculos. Se você tem verdade no teu propósito, qual é a marca que você quer deixar no mundo? Jesus veio com uma missão de deixar o amor. Ele não tinha tecnologia, mas ele replicou, escalou, e o primeiro milagre dele foi na festa lá do casamento do primo, onde eram as pessoas abastadas. Então, tenham perto de vocês, saibam pedir ajuda, saibam oferecer ajuda, de forma descompromissada, sabe? Assim, porque ele fazia ali os milagres, tinha a missão, mas ele se oferecia. Então, assim, o recado é para as mulheres, a vulnerabilidade faz parte, não é fácil se sentir vulnerável. Ver a mulher potente como a Cláudia, que me ajudou muito, ouvir que ela não sabe pedir ajuda, faz parte do processo dela. E a gente também saber ser acolhimento para a próxima mulher, para o próximo homem, porque você precisa sempre, gente, de alguém em algum momento na sua vida. E mesmo que você não precisar, tudo um dia volta para você, volta para o mundo, sabe? Também sem aquela coisa de interesse por interesse, sabe? Então, se puder deixar um recado aqui de Elas na Tecnologia, faz parte de dialogar com homens, não é para substituir os homens, é para mostrar que a gente tem o direito ao nosso espaço. Então, é essa dica, assim, de falar das mulheres, inclusive, que The Chosen mostra, sem o viés religioso, que mulheres fizeram parte de empreender, de trazer a produção do óleo e do azeite para você fazer um ministério. Então você tem que entender da oliva para você fazer um bom produto. Você tem que entender do que você está fazendo para trazer algo realmente lucrativo. Então, assim, é só histórias simples aqui, de sacadas a princípio loucas, mas para inspirar vocês que a inovação, ela está na tecnologia, ela está em você, tá? Onde tem um problema, tem uma forma de você inovar, né? E inclusive de você se relacionar com a sua família. O jeito Disney de encantar clientes começou com o Walt Disney olhando, se ajoelhando e vendo como é que as minhas filhas podem viver e tem a perspectiva de um parque em que a família toda possa curtir, né? Então, assim, que vocês possam ter esse olhar, né, para a tecnologia e fazer parte desse mundo, desse universo que é nosso, como a Cláudia disse, né? O que seria da NASA sem as mulheres matemáticas que ajudaram a primeira missão espacial, né? Então, na época que não tinha nenhum computador, né? Então, Estrelas Além do Tempo. Exatamente, outro filme aqui que eu ia falar agora para deixar para vocês de inspiração de mulheres incríveis que passaram por aqui. E quem sabe vocês são as próximas. Deixa seu comentário aqui no vídeo do YouTube. Aqui, ó. Obrigada. Gente, é sobre isso, é sobre deixar a nossa marca, é sobre acreditar num propósito. Onde existe um problema e onde existe um propósito, existe oportunidade de inovar. Então, meninas, muito obrigada.